Beleza, pessoal? A aula já está sendo gravada, tá? Então, vamos começar. Bom dia, Rafael. Eu acho que só o Rafael que entrou, o Juan já estava, né? Beleza, pessoal. Eu vou fechar minha câmera aqui, que às vezes, dependendo do local que a gente está, começa a travar tudo, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Ok. Acho que vocês já estão enxergando tela infinita aí, né? Minha tela de computador. Beleza. Pessoal, eu vou sair aqui da... Quer dizer, sair não, né? Eu vou deixar aberto o RNP, mas eu vou estar em outro ambiente agora, tá? Tan, tan, tan. Vamos lá. Deixa eu ver. Estão. Bom, tá abrindo agora. Beleza. Abriu aqui. Deixa eu dar um zoomzão. Ok, vamos lá então. Então, pessoal, o primeiro exercício aí. Uma prensa hidráulica possui pistões com diâmetro de 10 e 20 centímetros. Se uma força de 120 N atua sobre o pistão menor, pode-se afirmar que a prensa estará em equilíbrio quando sobre o pistão maior atuar uma força D. Aí tem várias opções, né? Então, aqui o que eu faço? Eu imagino a nossa prensa hidráulica, tá? Então, aqui um lado menor, tá? E aqui um lado maior. Então, o que a gente sabe em relação à prensa, né? A gente sabe que a pressão 1 que é aplicada é igual à pressão 2, que está desse lado, né? Mas a gente sabe que a força 1 ela é diferente da força 2. A gente sabe que a área 1 ela é diferente da área 2. Mas nós sabemos que a razão entre a força 1 e a área 1 ela é igual à força 2 sobre a área 2, né? Sabemos isso. Então, assim, a gente não tem a área 1 e não tem a área 2, só que ele deu o diâmetro, né? Então, a área 1, a gente vai ter que empregar o quê? A fórmula da área do círculo, né? Então, a gente vai pegar o diâmetro elevado ao quadrado dividido por 4. E a área, aqui o diâmetro 1, né? E a área 2, a mesma coisa, né? Diâmetro 2 elevado ao quadrado dividido por 4. Então, o que a gente vai ter aqui, né? A gente vai ter π vezes 10 elevado ao quadrado dividido por 4. Aqui embaixo a gente vai ter π vezes 20 elevado ao quadrado dividido por 4. Vou pegar a calculadora aqui para salvar. Salvo o dia. Π vezes 10 dividido por 4. Então aqui eu tenho uma área de 78,5, vou pegar aqui. Embaixo, vamos lá, 20
elevado ao quadrado vezes π dividido por 4. Aqui eu tenho uma área de 314. Deixa eu ver aqui. Vírgula. Vou colocar vírgula 2, vai. Beleza. Eu já tenho as áreas, já tenho as forças também, porque ele falou, só falta a força 2, né? Então, aqui eu já tenho a força 1, essa daqui, ela é F1, porque ele fala que está aplicando sobre pistão menor é esse, então F1 está aqui. Né? Eu preciso descobrir qual que é o F2 desse lado, que eu não sei. Né? Então, vou isolar o F2. Tenho F1, área 2, dividido pela área 1. Vou ter 120 vezes 314,2 dividido por 78,5. Tá? Então vamos lá, 120 vezes 314,2 dividido por 78,5. Tá? Isso dá nos 480,3 Newton. Tá? Então a resposta certa é a letra C. Ok? Caso você não calculasse aqui, tá? Se você não calculasse a área, você ia encontrar outro resultado, tá? No caso que se você pegasse o 10 e o 20, né, você substituísse, em vez de que você colocasse o diâmetro aqui, ó, né, 20 aqui e o 10 embaixo, você ia achar os 240 newton, tá? Essa daqui ia estar errada. Então a resposta correta é a letra C. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Bom dia, Léo. Bom, beleza. Tá. Ah, tranquilo. Bom, vamos lá. No oceano, a pressão hidrostática aumenta aproximadamente 1 atmosfera a cada 10 metros de profundidade. Um submarino encontra-se a 200 metros de profundidade e a pressão do ar no seu interior é de 1 atmosfera. Nesse contexto, pode-se concluir que a diferença de pressão entre o interior e o exterior do submarino é aproximadamente D. Então, acontece, se eu descer, eu estou aqui no nível do mar, né? Tem aqui umas pedrinhas, aqui, umas gaivotas e tal, né? Uns passarinhos meio bizarros. Tem umas pedras aqui, você está no nível do mar. Então, cada 10 metros que você desce aqui, aumenta 1 atm, né, que é a pressão da atmosfera da Terra. Tá? Então, se eu descer 200 metros, né, eu fazer a relação aqui 200 por 10, né, a gente sabe que vai ter 20 atm de pressão, certo? 20 atm. Então, ou seja, somente a pressão da água, né, pressão da água, já é igual a 20 atm, tá? Sobre o submarino que está aqui no fundo, né, deixa eu apagar essa continha básica aqui. Sobre o submarino que está aqui no fundo, né, além dos 20 atm que tem aqui por causa da água, a gente sabe que tem 1 atm aqui da atmosfera, porque está no nível do mar. Se está no nível do mar, a gente tem 1 atm.
Então, a pressão sobre o submarino, tá? Ela é igual a 21 atm, porque vai somar a pressão da água mais a pressão da atmosfera. Só que o submarino, ele fala que... Cadê? Olha lá, ó. Ele fala aqui, ó, a pressão do ar no seu interior é de 1 atmosfera também, né? Então, ele tem 1 atm da atmosfera. E a pressão, quando você tem a pressão do ar, né, a tendência dele, devido à sua densidade, né, quando você coloca se você vira um copo debaixo da água com ar, a tendência dele é subir. Então, na verdade, o que você tem? Você tem a pressão aqui, essa daqui é a pressão externa, né? Pressão externa sobre submarina de 21 atm, e a pressão interna é de 1 atm também. Então, na verdade, o que acontece? A pressão total, você vai pegar a pressão externa menos a pressão interna, tá? Porque a pressão interna tende a subir. E aí você vai ter 20 atms, tá? Ok? Então, a resposta D, tá? Tranquilo? Tranquilo. Pessoal, a 3, a 4 e a 5, tá? A 3, 4 e 5 é baseado na formulinha força sobre área. Tudo bem? Força sobre área. Então, a gente tem pressão igual a força sobre área. A 3, 4 e 5 é isso, tá? Então, aqui ele fala, um dos problemas ambientais bem vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais, tá? Então acontece, se você pegar seu tratorzinho aqui, ó, pega seu tratorzinho aqui, eu tinha que pedir pro meu filho de 9 anos vir desenhar para mim, mas tá bom. Tá parecendo mais um carrinho, né? Vou fazer uma cabine maior aqui, pronto. Então acontece, essa carcaça, ela tem uma força, tá? Ela tem um peso, né? Esse peso junto com a gravidade, eles geram uma força, tá? Por quê? Porque se tem peso, é porque tem massa, né? Tem massa. Então, massa com a gravidade gera força, tá? Então, você tem uma força constante. Aqui a gente tem uma força constante devido ao peso do caminho do trator, tá? E aí acontece, né? O que a gente sabe aqui pela formulinha de pressão, força e área, né? A gente sabe que se a nossa área ela tender a zero, né, a nossa pressão, né, e a gente tendo uma força constante, a nossa pressão vai tender ao infinito, né? Então vamos fazer um exemplo. Se eu pego aqui a força de 1, tá? Eu tenho pressão, tenho a força de 1, eu vou ter uma área de 0,001, né? Isso vai me dar o quê? Vai dar 1000 de pressão, independente da unidade de medida aqui, tá? Então, o que acontece? A compactação do solo, ela depende dessa pressão sobre o solo, tá? Então, quem está em contato com o chão são os pneus, né? O peso da estrutura a gente não está mexendo, a gente só está mexendo na estrutura dos pneus. Então,
se a compactação do solo é causada pela pressão, a gente tem que diminuir essa compactação. Então, a forma de fazer isso, né, se a força é constante, é mexendo na área, tá? Então, acontece, se eu usar pneus estreitos, que está na opção B e D, na verdade eu vou estar causando maior compactação porque eu vou ter maior pressão, né? Porque se os pneus estreitos, porque os pneus estão relacionados à área, né? Aqui estão os pneus, né? Se eu utilizar os largos, eu vou diminuir essa compactação, tá? Por quê? Porque se você virar o tratorzinho de lado aqui, colocar ele de frente, tá? Aqui as rodinhas, né? Aqui vai ter uma área maior de contato com o solo, né? Aquele de frente, né? Então, você tem uma área maior aqui e a força ela vai acabar se distribuindo, né? De forma melhor. Então, a opção certa seria A. Largos reduzindo pressão sobre o solo, tá? É isso, ok? A 4 também é a mesma ideia, tá? Então você tem um prego, né? Um prego é colocado entre dois dedos, né? Então se coloca aqui você tem aqui o seu unhão aqui, você está com a ponta maior do prego, e aí você está com a ponta menor do prego lá do outro lado, né? E aí você está com o seu dedãozão lá, lindão, aqui também. Então eles produzem a mesma força. Então você está produzindo a mesma força aqui e a mesma força aqui, ok? É igual. De modo que a ponta do prego é pressionada por um dedo e a cabeça do prego pela outra. O dedo que pressiona o lado da ponta sente dor. Então esse lado aqui, né, tá dando dor aí, tá? Em função de, né? Então aqui é a mesma coisa. É a ideia da pressão, pressão, força e área, né? A força ela é igual, né? Então você tem uma força constante aqui, força igual, tá? Só que a área de contato é diferente, né? Então, calma aí, deixa eu apagar aqui. Falando merda aqui para vocês. Então acontece, a pressão, vamos chamar aqui de pressão 1. A pressão 1 aqui, ela é menor do que a pressão 2, que é a pressão nesse ponto, tá? Por quê? Porque mesmo que eu tenha a mesma força, P1, eu utilizo a força que está sendo aplicada em P2, né? A força 1 sendo igual à força 2, a área é diferente, né? A área 1 ela é diferente da área 2. Então, em P1, eu tenho uma área 2 maior, né? Se eu tenho uma área 2 maior, eu tenho uma pressão menor, certo? Como aqui a área de contato ela é menor, eu tenho maior pressão aqui em 2. Então, devido a essa pressão maior que se sente dor, né? E aí se você aqui, ó, você analisa aqui, ó, pressão, força e área, né? A relação área e pressão é inversa, né? Quanto menor a área, maior a pressão. Então a pressão é inversamente proporcional à área para uma mesma força, né? Eu estou aplicando força igual do lado 1, do lado 2, mas a área ela é uma relação inversa, tá? Por isso que sente mais dor, tá? Então é a letra A aqui. A letra C é a mesma ideia, tá? 3 pessoas A, B, C de mesmo peso, tá? E alturas diferentes, tá? E aí ele coloca que letra A é o mais baixo, tá? Tá usando patins para gelo. A letra B tem altura intermediária e patins normais. E o C ele é o mais alto e está usando sapato de couro,
tá? Então aqui é a mesma relação. Então aqui você tem um mais baixinho, né? Você tem um mais baixinho, só que ele com certeza é mais gordinho. Você tem um de altura intermediária. Tem uma barriguinha um pouquinho mais saliente, né? E você tem um mais alto, né? Que deve ser o mais magrinho da galera. Então acontece, independente da altura, a altura aqui é diferente, mas ele diz que o peso é igual, né? Então, massa, que é causado pelo peso, e gravidade é igual a força. Então a força 1 ela é igual à força 2, que é igual à força 3, exercido por cada um deles. Só que a área de contato do solo é diferente. Por quê? Porque o primeiro está usando aqui no pé um patins para gelo, e patins para gelo tem uma área menor. O B está usando patins normal, né? E o patins normal já tem uma área de contato maior. E o C está usando sapato, né? Que tem a área total aqui de contato com o solo, tá? Então, como a gente já viu no outro exercício, que mesmo que a força seja igual, conforme você varia essa área, você vai mudando a pressão sobre o solo, né? Então, a menor área de contato é causada pelo mais baixo, né? Pela letra A aqui, tá? O segundo que exerce maior pressão sobre o solo é a letra B, por causa do patins que tem uma área um pouco maior do que o gelo, mas menor que o sapato. E o último que está causando menos pressão é o C, tá? Então aqui a pressão A ela é maior do que a pressão B e maior do que a pressão C, tá? Então a resposta correta é a letra D, tudo bem? É isso. A atmosfera terrestre é uma imensa camada de ar, com dezenas de quilômetros de altura que exerce uma pressão sobre os corpos nela mergulhados, a pressão atmosférica. O físico italiano, usando um tubo de vidro com cerca de 1 metro de comprimento, cheio de mercúrio, demonstrou que a pressão atmosférica ao nível do mar equivale à pressão exercida por uma coluna de mercúrio de 76 centímetros de altura. O dispositivo utilizado por Torricelli era, portanto, um tipo de barômetro. Isso é um aparelho capaz de medir pressão atmosférica, tá? E aí, ele coloca aqui algumas opções. A esse respeito, considere as seguintes afirmações. Se a experiência de Torricelli for realizada no cume de uma montanha muito alta, a altura da coluna de mercúrio será maior que ao nível do mar. Se a experiência de Torricelli for realizada ao nível do mar, porém com água cuja densidade é cerca de 3,6 vezes menor que a do mercúrio, a altura da coluna de água será de aproximadamente igual a 10,3 metros. Barômetros como o de Torricelli permitem, através da medida da pressão atmosférica, determinar a altitude de um lugar. Tá? Então, Torricelli, né? Grande Torricelli, ninguém ainda me respondeu essa pergunta, mas ele estava na praia, tá? Com mercúrio e um potinho, né? Grande Torricelli, mercúrio e potinho na praia. E aí, estava cheio de mercúrio, esse pote estava cheio de mercúrio, até em cima, e o pote aqui também tinha mercúrio, né? Então, o que aconteceu? Quando ele virou esse tubo de vidro sobre esse vasilhame, tá? Esse mercúrio que estava interno no pote começou a descer, tá? Começou a descer. Só que ele foi descendo até chegar numa altura de 76 centímetros. Tá? Por que isso? Porque o que aconteceu? A pressão exercida pelo mercúrio, tá?
a pressão exercida pelo mercúrio se igualou com a pressão da atmosfera que estava exercendo aqui, ó, do lado externo, sobre o líquido. Tá? Então, como igualou essas duas forças, você acabou ele acabou parando, né? Igualou as forças, acabou igualando aqui, parou em 76 centímetros, tá? Então essa é a pressão nível do mar. Por quê? Porque a gente viu na aula passada que conforme você vai tendo as camadas do ar, essas camadas exercem uma pressão, né? E a gente sabe que conforme você vai subindo uma montanha, a quantidade de ar que tem numa montanha é menor do que a quantidade de ar que tem aqui no nível do mar. Ou seja, vai diminuindo. Então, o peso dessas camadas é menor em cima de uma montanha, né, do que aqui no nível do mar. Tá? Então, a primeira opção aqui já pode considerar. Por quê? Porque se ele realizasse no cume de uma montanha, a altura do líquido seria menor, tá, do que do nível do mar. Porque como tem menos ar, aqui o líquido ia descer mais ainda. Tá? Aqui em relação à densidade, tá? Tem um teorema de Esteban que a gente usa em instrumentação que fala que a pressão é igual à altura vezes a densidade relativa do líquido, tá? Então, se a gente pega aqui a altura de 76 centímetros, tá? E converte para metro, fica 0,76. Vezes a densidade de 13,6, tá? Vamos lá. 13,6 vezes 0,76. Dá 10 metros. Né? Então, dá 10 metros, 10,3 metros. Tá? Então, isso daqui é verdade. Tá? Porque a água é menos densa do que o mercúrio. Tá? Nessa quantidade de 13,6 vezes. Então, realmente, se você... a coluna de águas teria que ter essa altura para a gente conseguir fazer o teste no nível do mar, né? Então, assim, a resposta 2 e a 3 estão corretas, tudo bem? Então, a opção aqui seria a letra D, tá? Beleza. A 7. 7 a 8 são mais chatinhas, né? Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado um ônibus e automóveis, elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga, e dessa forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área de cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba, desprezando o atrito e considerando a aceleração gravitacional. Tá? De 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Deseja-se levar uma pessoa de 65 quilos em uma cadeira de roda de 15 quilos e uma plataforma de 20. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante? Tá? Então, vamos desenhar. Vamos desenhar essa parada aí. Então, acontece, a gente tem um elevador, tá? E a sua área aqui, tá? Ela é 5 vezes maior do que o tubo, né? Vamos considerar aqui que esse elevador, né, ela tem umas 5 vezes a área maior. E aí você tem um tubo, né? Esse tubo está ligado aqui à nossa bomba, linda e maravilhosa, tá? Então, aqui é a área 1 e aqui, né, é a área 2. Tudo bem? Então você tem a bomba tem a tubulação, está ligada aqui com o elevador. Né? O elevador ele é movido pelo fluido pneumático aqui embaixo. Tá? E sua área
é 5 vezes maior. A gente sabe que aqui em cima, né, a gente tem a cadeira de roda, né? A gente sabe que tem... Deixa eu ver o que mais que ele colocou aqui. Essa plataforma aqui, né, ela pesa 20 quilos. E a pessoa, ela pesa 65, né? E a cadeira aqui pesa 15, tá? Então acontece. Então se você pega para encontrar a força aqui, o que a gente tem que fazer? Força é igual a massa vezes aceleração. Então ele deu que a aceleração da gravidade aqui como 10 metros por segundo ao quadrado, tá? E aí a gravidade vai entrar aqui na aceleração. A massa vai ter que ser uma soma resultante de todos eles, né? Porque todos eles estão exercendo força para baixo, tá? Então, a massa vai ser 65 mais 15 mais 20. Então, a minha força aqui vai ser 100 kg vezes, vezes 10 metros por segundo quadrado, tá? Então, a gente tem uma força aqui de 1000. A gente tem aqui nessa parte, né? A gente tem somente aqui, tá? A gente tem 1000 kg metro por segundo ao quadrado, tá? Essa força quilograma metro por segundo ao quadrado é igual a Newton, tá? Newton é igual a quilograma metro por segundo ao quadrado, tá? Então você pegou a massa, pegou a aceleração em metro por segundo ao quadrado, multiplicou, você tem a força. Então aqui a força ela é igual a 1000 newtons, tá? Beleza. Aqui, para a gente fazer a relação, é a mesma coisa da relação sobre a prensa hidráulica, né? A gente sabe que as pressões são iguais, mas as forças e áreas são diferentes, só que quando você faz a relação, força 1, área 1 é igual a força 2, área 2, tá? Acaba se igualando na razão, e aí a pressão é a mesma, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Deixa eu ver qual que eu substituo. A gente sabe que a área 2, tá? Ela é igual à área 1, que é essa área aqui, vezes 5, tá? Então, eu vou substituir a área 2 por área 1 vezes 5 aqui na formulinha, tá? Vou colocar aqui em cima que eu já enchi, né? Então, eu vou ter o quê? Força 1 dividido pela área 1 é igual a força 2 dividido pela área 1 vezes 5, ok? E aí, quem que eu tenho que isolar aqui? Quem que eu conheço? Eu conheço a força 2, que é 1000 newtons, né? O que eu não conheço aqui é a força 1, tá? Então, eu vou isolar força 1. Então, vai ficar força 1 é igual a força 2 vezes área 1 dividido por área... Deixa eu colocar do outro lado. Por 5 vezes área 1. Área 1 com área 1, né? 5 dividido por 5 é igual a 1, então área 1 dividido por área 1 é área 1. A gente sabe que força 2 é igual a 1000, né? 1000 dividido por 5 vai dar os 200 newtons, né? 5 vezes 2, 10. Então a resposta certa é a letra C. Ok? Nada que os desenhinhos doidos não ajudem a gente, tá?
Pessoal, alguma dúvida em relação à anterior? Obrigado, Ariane. Eu acho que é a primeira habilidade que eu desenvolvi no IF, né, Ariane? Ai, ai. Beleza. Ok. Um reservatório, a última, né? Um reservatório cilíndrico de 2 metros de altura. Então aqui, deixa eu fazer meus... Nós temos 2 metros de altura. Tá? E base com área de 2,4 metros quadrados. Então essa área aqui tem 2,4 metros quadrados. Como mostra a figura, foi escolhido para guardar um produto líquido de massa específica de igual a 1,2 gramas por centímetro cúbico. Então essa daqui é a densidade. Durante o enchimento, quando o líquido atingiu a altura de 1,8 metros em relação ao fundo do reservatório, este não suportou a pressão do líquido e se rompeu. Tá? Com base nesses dados, assinale a alternativa correta com o módulo da força máxima suportada pelo fundo do reservatório. Ok. Então, pessoal, o que eu tenho que fazer aqui? Qual que é a minha ideia? Tá? Eu sei a grama por centímetro cúbico, só que eu quero saber, tá? A minha relação em relação a metro cúbico. Por quê? Porque a área foi entregue em metros, né? A gente sabe que se eu pegar a área de 2,4 metro quadrado e multiplicar por 1,8 metros, a gente vai ter a relação em metro cúbico, né? Então imagina uma caixa aqui, né? Tá? Então aqui, ó, essa área aqui embaixo, essa área aqui a gente sabe que é 2,4 metros. A altura, a gente sabe que é 1,8 metros. Né? Então a gente sabe que se pegar, multiplicar 2,4 por 1,8, a gente acha a área em metros cúbicos. Né? Então aqui, volume, área vezes altura. 2,4. A gente tem 4,32 metros cúbicos aqui, né? A gente tem 4,32 metros cúbicos, tá? Então, beleza. A gente sabe que quando foi enchido com os 4,32 metros cúbicos, se rompeu, né? Acabou estourando aqui e se vazou tudo aqui. Então, para mim é mais fácil saber qual que é essa relação com metro cúbico e não com centímetro cúbico. Então, o que eu faço? Eu faço regra de 3, tá? É assim que eu resolvo minha vida. Regra de 3 para tudo. Ler jornal, Bíblia e tudo mais, é regra de 3. Então, assim, eu tenho 1,2 gramas em 1 centímetro cúbico. Se a gente pegar a caixinha de 1 metro, né? Então, 1 metro equivale a quanto? Equivale a 100 centímetros. Tá? Então, 100 centímetros vezes 100 centímetros, aqui eu vou ter a área em centímetro quadrado. E se eu pegar mais a altura em centímetros, pegar 100 centímetros, eu vou ter área em metros cúbicos. Então, essa caixinha pequena que está aí colocada, né, de 1,2 gramas por centímetro cúbico, eu vou ampliá-la para 1 metro. É isso que eu vou fazer. Tá? É isso que eu vou fazer. Eu vou fazer um caixão. Tá? Então eu sei que 100 vezes 100 vezes 100 vai dar 1 milhão. Ignorância total.
1 milhão do quê? De centímetros cúbicos, né? Que é igual a 1 metro quadrado, 1 metro cúbico, né? E aí eu não sei quantas gramas, tá? Então, regra de 3, multipliquei com usado, x vezes 1, 1,2 vezes 1 milhão, 1 milhão e 200 gramas. Tá? Opa, 1 milhão e 200 gramas, tá? Porque se eu passar 1 dividindo lá, não vai adiantar de nada. Beleza, eu sei que 1000 gramas é igual a 1 quilo, tá? Então eu posso dividir isso daqui por 1000. Então, dividiu por 1000, eu tenho o quê? Se eu sei que isso daqui tudo é igual a 1 metro cúbico, né? Agora eu tenho a relação do quê? Eu tenho a relação de 1.200 kg por metro cúbico, tá? Então, se eu sei que eu tenho 1.200 kg a cada 1 metro cúbico, em 4,32 metros, inverti aqui, né? Em 4,32 metros cúbicos, eu tenho quantos quilos? Né? Quanto que é a minha massa aqui em quilo? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter... eu multiplico com usado. Então, eu vou fazer 1.200 vezes 4,32 vezes 1. Mais o 1 é dividido por 1, né? Mas o 1 não faz diferença, então fica assim mesmo. Tá? Então, 1.200 vezes 4,32 igual a 5.184 kg. 5.184 kg nós tivemos quando estava nessa altura, né, de 1,8 metros. Eu tinha aqui esse peso, tá? E aí, pessoal, se a gente pegar a aceleração da gravidade, porque daí a gente já encontrou esse peso, né? Então, para encontrar a força que está exercendo aqui para baixo, é só pegar a massa vezes a aceleração da gravidade, no caso. Então, eu vou ter aqui, considerando que a gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado de aceleração, eu vou ter uma força igual a 5.184 vezes 10, vai dar 51.840 kg metro por segundo ao quadrado. E a gente viu que isso daqui é Newton, tá? Então, estou sem espaço já. Ó. A minha força é igual a 51.840 newtons, tá? Então, aqui a resposta seria a letra D, tá? A força exercida pelo líquido está entre 50.000 e 52.000. Tudo bem? É isso. Detalhes na hora da entrega, pessoal. Isso vale para todos os exercícios, tá? Não responder no Word, tá? Eu não gosto de Ctrl+C, Ctrl+V, já te deixei isso claro, né? É claro que não tem como eu impedir vocês de trocar informação e é até útil vocês trocar informação entre vocês, tá? Mas cada um faz lá no seu caderninho com a sua letra linda e maravilhosa, coloca o nome em cima, tá? O nome do aluno, me entrega. Não preciso copiar o enunciado porque eu já tenho o enunciado, eu já tenho as questões, já tenho as letras, eu sei. Então não preciso copiar o enunciado. O que eu quero? Eu só quero o número da questão e as que tiver conta realizar a resolução, tá? Então aqui, ó, teve algumas que, né, ficou de boa, né? Porque a 8, a 7
precisou fazer conta, aí depois essa de Torricelli, a 5 e a 4 não precisou fazer conta, então essas 3 aí ficou de boa, né? Quer dizer, a 3 também aqui, né? E aí a 1 e a 2 teve que fazer conta. Então 1, 2... 1, 2, 3... Acho que só 4, a metade, né? A metade teve que fazer conta e o resto teve que escolher uma opção. Então ficou bem fácil aí, né? Para vocês. Mas façam as contas. Aqui tiver conta, façam as contas, tá? Para apresentar aí a resposta de vocês. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida aí? Beleza. Sim. Beleza, vamos lá então. Deixa eu colocar aqui. Eu estou no if. Beleza, fundamentos de automação e controle. Beleza, então a gente está aí na nossa terceira semana. Falei não somente sobre fluido hidráulico, né? Eu falei também sobre como que é um reservatório do fluido hidráulico. Falei sobre o filtro que é utilizado, a questão da refrigeração, né, o local que é instalado e tudo mais, tá? Então aqui, ó, vocês têm a aula, tá? A minha aula gravada, que eu deixei para ontem, quarta-feira, tá? E aqui vocês têm a listinha, tá? De exercícios para vocês fazerem. Então aqui, ó, clicando aqui, vamos lá. Tá? Então acontece, eu dei uma explicação na aula gravada, tá? Sobre a relação do índice de viscosidade, né? E o índice de viscosidade está relacionado com a variação da viscosidade, tá? Com a temperatura. Quanto maior a temperatura, menor a viscosidade. Quanto menor a temperatura, maior a viscosidade, tá? Então, o exercício 1 e 2, tá? Vocês podem fazer acessando esse link, tá? Esse link, o que acontece? Ele traz alguns olhos padrões, ó. Então, por exemplo, esse VG22, deixa eu circular aqui para vocês. Ferramenta para baixo. Esse VG22, VG32, VG4668, eles são padrões da ISO, tá? Para qualquer indústria que queira fabricar óleo e tenha reconhecimento em relação à sua viscosidade, eles têm que seguir esse padrão, tá? Da ISO para fabricar. Então, o 22, 32, 46 e 68, ele está se referindo à viscosidade, tá? E aqui todos eles apresentam inicialmente índice de viscosidade igual a 100, tá? Então aqui, ó, aqui você tem a opção de escolher, você escolhe o seu óleo, tá? CVG 22, 32, 46, 68 ou customizado, tudo bem? Customizado aí você que vai colocar os parâmetros do seu óleo. Então, quando você for colocar os parâmetros, o que você tem que escolher? Você tem que escolher a temperatura 1, que normalmente é 40. Aqui, a viscosidade, quando tiver 40 graus, qual que vai ser a viscosidade? Esse CST, tá? É a mesma coisa de milímetros quadrados por segundo, tá? Ok? Que ele está mostrando aqui, tá?
Então você vai colocar aqui a sua viscosidade, temperatura 2, qual que é a viscosidade no ponto 2, tá? E essa temperatura para calcular, conforme você vai variando essa temperatura, ele vai mostrar aqui no gráfico. Ó. Ele tem um gráfico aqui, ó, tá? E ele vai te mostrar, no caso aqui, estava lá em 10 graus. Ele vai te mostrar qual que é a viscosidade desse ponto, tá? E você vai conseguir ler a viscosidade desse ponto aqui, ó, tá? Opa, isso mesmo. A viscosidade nesse ponto seria em 10 graus está 264. Se eu variar, ó, colocar 20. Olha lá. Você vê que aqui mudou o valor, ó. Essa parte houve mudança do valor da viscosidade. E também aqui no gráfico, ó, estava aqui em 10, agora tá, ele foi aqui para o 20. Tá? E aí ele cruzou a informação, temperatura com a viscosidade em 20 graus. Tá? Para o óleo que eu estou usando lá em cima. Tá? Para esse óleo aqui, o óleo customizado com 46, 6,76. Tá? E claro que se você mudar o valor das viscosidades aqui, ó, em 40 graus e em 100 graus, né, nesses pontos que estão circulando, ele vai mostrar o índice de viscosidade aqui embaixo. Ó, tá? Então eu vou chutar um valor aleatório ali. Vamos colocar 80 aqui e vamos colocar 10 aqui. Ok? Olha lá, ó. Ele já alterou o índice da viscosidade. Ó. Aqui ele está mostrando 105. Então o índice de viscosidade ele é um número. Agora fugiu a palavra quando a gente fala que não tem unidade de medida. Mas ele não tem unidade de medida, tá? É adimensional. E ele é baseado nessas normas, tá? Baseado nessas normas aqui, que são métodos aí para conseguir achar esse índice de viscosidade, tá? Então, vamos voltar para nossos exercícios legais. Cadê? Perdi. Cadê você? Eu perdi o exercício, gente. Então acontece aqui, ó. A primeira, tá? Eu estou pedindo para você escolher um óleo, então eu dei alguns problemas, tá? Que a viscosidade não pode ficar abaixo de 20 milímetros por segundo ao quadrado, para que não haja desgaste dos componentes, porque se a viscosidade é baixa, a tendência é que você tenha um maior desgaste dos componentes internos, tá? E não pode ficar acima de 40, porque senão ocorre muito aquecimento. Então, óleo muito viscoso acaba provocando aquecimento do seu sistema, tá? E aí você considera que a temperatura de operação é de 50 graus, temperatura normal, e pode ocorrer pico de 60. Né? Então, qual seria o melhor fluido para ser utilizado? Tá? Então, esse fluido a ser utilizado vai ser o fluido criado baseado naquelas normas que eu mostrei para vocês. Então, aqui você tem o VG22, VG32, 46, 68. Então você vai verificar, né, conforme você vai escolhendo esses óleos, ele já traz os índices de viscosidade tudo padronizado para você. Você vai verificar aqui, ó, pelo gráfico, né, ou se não pela informação aqui numérica, tá? Qual que é o melhor óleo, tá? Então você vai colocar essa temperatura aqui na temperatura de operação, temperaturas de pico, e vai verificar qual deles é o melhor óleo. E ele vai te dar a viscosidade nesse ponto, tá? É isso, ok? A2, tá?
Calcule o índice de viscosidade de um óleo que a 100 graus tem uma viscosidade de 50 SI-bolts e a 40 graus 300 SI-bolts. Tá? Então vocês vão utilizar também esse site. Dá uma olhadinha com calma, vocês vão ver lá onde coloca essas informações. E aí vocês vão calcular para mim qual que é o índice de viscosidade de um óleo, tá? Com essas informações, 100 graus e 40 graus, utilizando os SI-bolts de 50 e 300, tá? Ok? A 2, pessoal. A 3. A 3, eu passei aqui aqui é um óleo, tá? Um produto de uma empresa. E eu quero que, baseado no texto, vocês encontrem para mim, tá? Quais são os principais aditivos que estão nesse óleo, que foram adicionados, qual que é a viscosidade, qual que é o índice de viscosidade. E aí é uma coisa que eu não trabalhei na aula. O que vem a ser ponto de fulgor e ponto de fluidez. Então é só dar uma digitada no Google e vocês acham essa informação. Por que eu estou pedindo isso para vocês? Porque quando vocês forem lá ver o óleo, né, clicar lá no óleo, ele vai trazer várias informações, né? Opa! E aí ele vai trazer também aqui, ó, ele vai trazer o ponto de fluidez, né, e o ponto de fulgor, tá? Então ele está trazendo viscosidade, índice de viscosidade. Então essas informações são importantes, mas também ponto de fluidez e fulgor são importantes. Então dá uma pesquisada o que significa essas duas palavrinhas, tá? Ok. A4 está relacionado com os tanques, tá? Os reservatórios de óleo. Acabei comentando na aula com o objetivo da placa defletora. Aqui, eu posso instalar a 5. Eu posso instalar um resfriador após a bomba hidráulica? Justifique. Então, a gente falou sobre resfriador na aula, tá? A gente falou como que ele trabalha e eu quero que vocês justifiquem. Agora não tem desculpa, né? Não é colocar sim ou não. Além do sim ou não, você vai ter que justificar a sua resposta, tá? Quais os principais contaminantes de um fluido hidráulico? Então, lá na apostila você acha essa informação. Aqui é uma formulinha, tá? 1000 microns equivale a quantos milímetros, tá? Então, lembrando que microns ele é igual a 10 elevado a menos 6, né? Ok? E milímetros é 10 elevado a menos 3. Ok? Qual seria o melhor filtro para cada situação? Então, a gente comentou na aula vários filtros, né? Filtro que é colocado dentro do reservatório, fora do reservatório, antes da bomba, depois da bomba. E assim, e aqui eu coloquei algumas letras, né? Qual seria o melhor filtro para cada situação? No caso, se eu quero proteger a bomba, qual seria o melhor filtro? Né? Proteger os componentes do sistema, qual seria o melhor? Então, lá no texto, se vocês assistirem a aula ou lerem a apostila, vocês vão perceber qual que é o melhor tipo de filtro para cada uma dessas situações. Evitar com que o óleo reservatório fique contaminado, né? Então tem lá, ok? 9. Qual o objetivo da válvula de bypass empregada tanto com os resfriadores como com os filtros, tá? Então, se você ver o texto lá ou ver a minha aula, você vai ver que vai ter válvula de bypass empregada nos dois equipamentos, resfriadores e filtros, tá? Então, qual que é a finalidade dessa válvula, né, nas duas situações? Tá? Então, dá uma assistida lá que vocês vão conseguir responder essa pergunta. Aqui, que conclusão podemos chegar analisando o gráfico da página 23 sobre filtração offline? Tá? Então, deixa eu pegar aqui. Achei. Vamos, fiote. Beleza, já caiu na página 23. Maravilha, né? Deixa eu tentar mexer. Então, aqui ó, na página 23,
tá? Eu tenho esse lindo gráfico, tá? E ele tem umas informações aqui, uma razão de contaminação, tá? Ou seja, se tiver ocorrendo essa razão de contaminação do seu reservatório, tá? E aqui, essa razão, apesar de ser 10 elevado à terceira, a quarta, ela está ligada com os microns, tá? Então, não são sedimentos relacionados a microns, tá? Então, aqui tem uma relação, né, razão de contaminação, que está relacionada a microns de sedimentações. E aí, conforme essa razão de contaminação, ou seja, o tanto que cai de sujeira, e o lado não filtrado, o tanto que aparece. Então, aqui, vamos falar assim, que esse lado estou sujando, vai ficar mais fácil aqui. Esse lado eu estou sujando, e esse lado não estou limpando. É o lado não filtrado, né? Então, assim, o lado que cai a sujeira é o lado que eu estou sujando, tá? Então, lá no reservatório você tem duas partes. Você tem lá o defletor, né? Você tem lá o defletor. Esse daqui é um gráfico que está relacionado com a filtração offline, que é aquela filtração que eu passo aqui por fora, né? Tem a bombinha, aí eu tenho o meu filtro, né? Eu tenho meu filtro aqui e tal, tá? E aí ele retorna aqui o líquido. Tá? Então, o que acontece? A sujeira vai cair desse lado. Então, aqui que está acontecendo a razão de contaminação. É aqui que eu estou sujando, tá? Eu escrevi ali, tá? E aí, esse lado aqui... Não, desculpa, tô falando merda. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tá. Então, beleza. Você tem uma contaminação que vem pela tubulação, tá? Então, nesse lado eu estou sujando, tá? Esse lado eu estou sujando, porque é o que está vindo do processo, tá? Esse também, só que esse também é o lado não filtrado, né? Esse é o lado não filtrado também, tá? E aí acontece, esse daqui é o lado filtrado. Esse é o lado filtrado e esse é o lado que esse é o lado que vai ser enviado para a bomba, tá? Então, o que acontece? Conforme esse filtro vai trabalhando, a tendência é que essa razão de contaminação ela diminua, tá? Então, conforme eu vou filtrando esse líquido, a quantidade de partícula que vai aparecer aqui do lado não filtrado vai ser cada vez menor, tá? Então, assim, se você analisar aqui, ó, existe uma relação aqui, ó, tá vendo? Tem as vazões da bomba, tá vendo? Você tem as razões da bomba aqui. Então, conforme a velocidade de trabalho, você percebe que há uma alteração na quantidade de sujeira que está caindo aqui no fundo do reservatório, tá? Ou seja, ao mesmo tempo que eu tenho uma razão de contaminação que está vindo do sistema, beleza, está vindo uma sujeira aqui do sistema. Só que a tendência é que a quantidade de sujeira com o tempo vai ficando cada vez menor, né? Mesmo que comece lá em cima, a tendência é que vai cada vez diminuindo essa quantidade de sujeira, tá? Então, assim, analisando esse gráfico, né, qual que é a conclusão que a gente chega? Não precisa explicar o gráfico para mim. Eu quero que vocês cheguem a uma conclusão, né? Então, analisa aqui, ó, razão de contaminação, qual que é a sujeira que está aparecendo do lado não filtrado e a relação aqui com essas vazões, né, que tem aqui na bomba. Tudo bem? Beleza. E eu acho que é só. Ok, galera?
Pessoal, às 2 horas na quinta-feira, tá bom para vocês? Horário de AA? Tranquilo às 2 horas da tarde na quinta? Pode ser? Ok, pessoal. Então, das 2 às 3, tá? Na quinta-feira eu vou estar à disposição para vocês tirarem dúvidas aí. Se tiver alguém que trabalha, daí a gente, se quiserem mudar o horário, depois a gente muda, ou senão a gente, aqueles que tiver trabalho, pode combinar comigo o horário também, não tem problema. Tá? Beleza, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela atenção. Obrigado por ver os desenhos magníficos. Todo mundo vai sair craque em desenho dessa aula. E até a próxima, né?